Mateus 6, abra sua Bíblia, vamos ler de 19 a 24. Mateus capítulo 6, 19 a 24. Você que está na galeria, aqui embaixo, abra sua Bíblia aí, nós vamos fazer a leitura agora desse texto maravilhoso. Mateus 6, 19 a 24. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O texto bíblico diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti há trevas, quão grandes são tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, e há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Nessa noite eu quero pensar sobre esse tema, dois senhores. E eu queria que vocês lessem para mim esse texto aqui, Mateus 6, 24. Vamos lá, juntos? De novo. Não é possível seguir a dois senhores. Não é possível. E eu quero dizer uma coisa: você pode ter dois amigos, você pode ter dois hobbies ou até mais, você pode ter dois sonhos, você pode ter dois empregos, dois animais, mas vocês, em termos espirituais, você não pode ter dois senhores. Tudo na vida você pode ter em multiplicidade, você pode ter N coleções de coisas. Entretanto, na vida espiritual você tem que ser definido. E por que na vida espiritual eu preciso ser definido? Porque o senhorio de Cristo na Bíblia, ele é muito claro. O senhorio de Cristo na Bíblia vai exigir três coisas de você. Primeiro, dedicação completa. O Senhor Jesus não quer de você meia boca. Ele não quer que você seja um crente meia boca, um cristão meia boca, uma pessoa serva meia boca. Ele não quer que você seja uma pessoa pela metade. Por isso que na Bíblia não tem pessoas que servem ao Senhor mais ou menos. Ou ele serve ou ele não serve. A Bíblia fala que o senhorio de Cristo exige dedicação completa. Eu falei sobre isso domingo passado e vou repetir. Jesus chamou um homem para segui-lo. E quando o Senhor chamou para seguir, ele disse: olha, eu primeiro preciso sepultar os meus pais. Jesus falou: vai lá, deixa os mortos sepultar os seus mortos, vem tu e segue-me. O outro falou assim: não, eu preciso despedir do pessoal de casa. Ele disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino. E para o outro que ele chamou para segui-lo, o outro achou que ele tinha muitos lugares, mas ele falou: olha, eu não tenho nem onde reclinar minha cabeça. E a pessoa desistiu. Seguir a Jesus exige tudo. Quando Jesus chegou na coletoria e chamou Mateus, Mateus abandonou tudo para seguir. Quando Jesus chamou Pedro, Pedro abandonou tudo e seguiu a Jesus. Senhorio significa dedicação completa, mas senhorio também significa fidelidade total. O Senhor não quer você fiel pelas metades, ou é fiel ou não é fiel. Na Bíblia diz assim, me ajudem, lá no Apocalipse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A fidelidade é sinônimo de que você é realmente súdito de Jesus. Se você não serve ao Senhor com fidelidade, ao final você não vai ouvir: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Você não vai ouvir isso, porque você não foi fiel. Quem não é fiel não é súdito do rei. O rei exige fidelidade total, não é pelas metades, é total. Também a Bíblia fala da entrega. Aquele que realmente quer ser súdito do rei precisa entregar-se a ele. Mas entregar o quê? Entregar o tempo, entregar a lealdade, entregar o trabalho, entregar o coração, entregar a alma. Qual é o primeiro mandamento com promessa da Bíblia? Me ajudem. Amarás o Senhor teu Deus com a metade do teu coração, não é isso? De todo o teu coração. O que mais? De toda a tua alma. E o que mais? E de todo o teu entendimento. Deus quer todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. Deus quer coração, quer mente, quer entendimento. Ele quer totalidade. Por que Deus quer totalidade? Porque Ele é total no amor a você.
Tudo que Deus faz por mim, Ele se entrega na totalidade. E o senhorio exige totalidade. Então, a gente não pode ser súdito pelas metades. Então, você não pode tentar servir a dois senhores, não vai funcionar. E por quê? Porque você vai acabar fazendo o que Jesus falou. Senhoria é entrega total do coração a Deus. Se não tem um coração para entregar, então você não pode ser súdito dele. Se você não pode se entregar por completo, não será nunca súdito de Jesus. O texto bíblico vai falar que Jesus falou sobre os dois senhores da vida. Quais são os dois senhores da vida? Ele disse que você pode optar, e eu vou falar sobre alguns senhores que podem tomar conta da sua vida. Mas Jesus falou que há um perigo em a gente ter dois senhores. Quais são os perigos? 3. Primeiro, você vai servir a um mais do que ao outro. Não dá para servir as duas coisas. Eu me lembro do sujeito que estava atravessando a ponte. E ele estava com medo do diabo. E ele dizia, Deus é bom, o diabo não é ruim. Deus é bom, o diabo não é ruim. E caiu no meio da ponte e foi para lá. Era uma pinguela, não era uma ponte, era uma pinguela. Ele escorregou e caiu. Não dá para você atravessar a pinguela dizendo que Deus e o diabo estão com você. Não é verdade. Né? Aquele negócio do yin e o yang não existe. Deus não caminha com as trevas. A Bíblia diz que Deus é luz e nele não há trevas alguma. Não há. Não existe essa ideia da conjugação de forças do bem e do mal. Não. Biblicamente falando, não. Então Jesus falou, não dá. Se você tiver dois senhores, você vai servir a um mais do que a outro. Você vai amar a um mais do que a outro. E você vai se dedicar a um mais do que a outro. Veja que são 3 verbos. Servir, amar e dedicar. Na verdade, você vai se devotar a um e desprezar o outro. Não é possível. Jesus diz, não dá para fazer isso espiritualmente. Olha, irmão, se o próprio Senhor Jesus falou que não é possível, então como é que o cristão que ama a Jesus vai fazer isso? Talvez você seja uma pessoa apaixonada por Jesus, você vem à igreja, você segue o evangelho, né? Mas você fala assim, pastor, eu só vou ter um caso. Eu vou ter um caso com outro senhor, por exemplo, o dinheiro. Eu vou ter só um caso com dinheiro, não tem problema. Eu só vou flertar com o orgulho. O que tem? Não tem problema nenhum. Não, pastor, eu só vou desfrutar um pouquinho do pecado, só um pouquinho. Depois eu volto. Não dá. Se você pegar esses caminhos, se você começar a se prostituir espiritualmente, não vai servir ao Senhor. Não é possível. Porque essa história de 2 senhores não funciona. Jesus foi claro a esse respeito, lá no texto de Mateus 12:30. Ele disse assim, quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Ou é, ou deixa de é. Não tem meio termo. Ou você é de Jesus, ou você não é. Não dá para ser as duas coisas. Não dá para ser crente e não crente ao mesmo tempo. Não dá para ser fiel e infiel ao mesmo tempo. Por isso nós precisamos fazer essa pergunta. Será que minha vida está conectada na palavra, mas ao mesmo tempo eu estou em dúvida sobre a cruz e sobre a grana? O que vai gerir a minha vida? O que vai comandar a minha vida? O que vai guiar os meus passos? E eu fico em dúvida, o que eu preciso? Se eu preciso obedecer ao Senhor ou não? Na Bíblia nós vamos ter exemplos disso e eu vou falar daqui a pouco. É importante você pensar sobre isso. Mas precisamos fazer algumas perguntas agora. Fazendo essas perguntas, nós vamos identificar quem são os senhores da nossa vida. Primeira pergunta, leiam para mim. Você tem trabalhado pelo quê? Você está trabalhando com que propósito? Minha sobrevivência. Será? Tem pessoas que estão trabalhando mais do que pela sobrevivência. O trabalho dele se tornou o seu senhor. E ele despreza tudo pelo trabalho. E ele justifica tudo pelo trabalho. Ele diz, eu não sou infiel, eu sou infiel a Deus porque eu preciso juntar dinheiro. Eu sou infiel a Deus, eu não participo da igreja, dos cultos, porque eu preciso ficar rico. Eu não sou fiel ao meu Deus, eu não me envolvo em nada, porque eu sou uma pessoa muito trabalhadora. O trabalho é senhor da sua vida. Ele tomou o lugar de Deus na sua vida. E se ele tomou o lugar de Deus na sua vida, ele se tornou seu Senhor. E como seu Senhor, ele vai mandar em você. E vai desviar você de Deus. Mas tem uma segunda pergunta, vamos lá. Com o que nós estamos sonhando? Você sonha com o quê, irmão? Os seus sonhos são o quê? São só sonhos materiais? São só sonhos nesse nível aqui? E quando você tiver que viver essa realidade aqui? E se a sua realidade horizontal foi interrompida hoje, os seus sonhos acabaram? Para onde estão direcionados os seus sonhos? Se eles só são materiais, o seu Senhor é matéria, é só terra. O Senhor da sua vida só dirige você para esse nível. E você tem que pensar agora.
Mas há uma terceira pergunta que a gente precisa fazer: para quem estou vivendo? Estou vivendo para mim mesmo? Estou vivendo para os outros? Ou estou vivendo para a glória de Deus? Para quem eu estou vivendo? Se vivo para mim mesmo, eu só penso em mim. Se vivo para o outro, eu só penso no outro. Se vivo para a glória de Deus, aí é a glória de Deus. Essa é uma pergunta que eu preciso fazer. Isso é definitivo em relação ao senhorio de Cristo. Para quem eu estou vivendo determina a quem eu estou servindo e a quem eu estou buscando satisfazer na minha caminhada na terra. Mas há uma terceira e última, quarta e última pergunta, e essa eu quero que vocês façam. Fala. Você não consegue viver sem o quê? Pastor, eu não consigo viver, eu estou sem aqui. Alguém tem aquele aparelhinho, aquele aparelhinho que fica iluminado assim de vez em quando? Eu não consigo viver. Levante aí, todos que tiverem. Eu não consigo viver sem isso. Levante os seus celulares aí, por favor. Pastor, eu não consigo viver. É a minha cachaça de cada dia. Ai de mim, pastor, se eu ficar um dia sem entrar no Zap. Eu morri. Fui sepultado. Não é? Eu não consigo viver. A quem eu estou servindo? Eu preciso pensar. Se eu não consigo viver sem alguma coisa que não está conectada com a palavra, esse é o meu Senhor. O Senhor da minha vida está mantendo a minha submissão a Ele, porque sem aquilo eu não consigo viver. Sem aquilo ali é o meu ponto de apoio. Sendo o meu ponto de apoio, eu dependo daquilo ali. Ai de mim se ficar sem aquilo ali. Então é o seu Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores. Agora vem uma outra pergunta, e a quinta e última pergunta. Por favor, complete a frase aqui. Se eu tivesse, eu seria feliz. O quê? O que você colocaria aqui? Talvez alguns diriam, eu colocaria. Talvez outros diriam, eu colocaria poder. O outro seria, eu colocaria glória. O outro diria o quê? Um AP novo. O outro, um carro. O outro, um namorado. O outro, não sei o quê. Tudo isso pode ser Senhor na sua vida. Tudo. E é exatamente o que eu coloco aqui. Tudo isso. Os filhos podem estar aqui, o cônjuge pode estar aqui, os netos, a casa, o emprego, a saúde, a riqueza, a prosperidade material. Tudo pode ser estar aqui. Não quer dizer que essas coisas não são importantes, são, mas não podem ser Senhor em nossa vida. Deus chamou Abraão e disse, Isaac se tornou Senhor na sua vida. Vai lá e consagra ele no altar para mim. Deus chama ele e diz para ele que Isaac não pode ser o Senhor da vida dele. E Abraão vai ao monte, ele sacrifica, e a Bíblia diz que no seu coração, lá no íntimo, ele sacrificou Isaac. Em Hebreus diz isso, ele não fez isso fisicamente, mas emocionalmente ele sacrificou o Isaac a Deus. Ele entregou o Isaac dele a Deus. Qual é o seu Isaac? O que você colocaria ali? Se eu tivesse o quê? Deus estaria naquele lugar? Naquela mentalidade do homem da Bíblia, não. Porque a Bíblia diz que ele era um homem rico, produziu o campo dele muito alimento, e a Bíblia diz que ele então decidiu aumentar os seus celeiros, derrubou os seus celeiros, produziu mais. E ao final, quando ele colheu, estava tudo abarrotado, ele deu uma frase lapidar. Como é que chama a frase que ele deu? Ó alma, tens em depósito muitos bens. Primeira parte da palavra dele. Estou rico, estou cheio da grana, estou abastado, tenho abundância. Aí ele diz, descansa, come, bebe e folga. Olha os verbos. Descansa. Descansar é maravilhoso. Comer, nossa, é muito bom. Vocês vão se acabar de comer aqui na feira missionária, agora mesmo, né? Descansa, come, depois beber. Claro que tomar bebidas saudáveis é bom demais. E folgar, maravilhoso. Estou na folga, né? Estou tranquilo, estou de folga, passeando, voando para tudo quanto é lugar, beleza. Faltou alguma coisa, não faltou não? Faltou o principal, não tem Deus no projeto. E aí naquela noite ele ouviu uma palavra assim, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Ele não tinha resposta, porque no projeto dele não tinha Deus, porque Deus não era o Senhor da vida dele. E quando Deus não é o Senhor da minha vida, Ele não faz parte do meu projeto. E se tirar tudo que eu tenho, não sobra Deus, porque Ele não faz parte do meu projeto. Então é importante pensar agora, será que eu estou vivendo isso aqui? Essas perguntas precisam ser feitas, para eu descobrir a quem eu estou servindo. Indo um pouquinho adiante, é importante avaliar minha vida.
Eu preciso descobrir os senhores que estão tomando o espaço de Deus na minha vida, que estão assumindo a experiência de Deus na minha vida. Isso pode acontecer. Na maioria das vezes, a Bíblia fala, né? Muitas coisas podem ocupar o nosso coração. O quê? Sonhos pessoais, nossa vaidade, as coisas do mundo, uma pessoa a quem nós devotamos respeito. Isso e outras muitas coisas podem se tornar senhores que vão roubar a nossa visão espiritual. Olha para mim agora. Pergunte à pessoa do seu lado direito, o que está assumindo o lugar de Deus na sua vida? Pergunte aí agora. O que está assumindo o lugar de Deus na sua vida? É uma pergunta séria. Você vai dizer, lugar de Deus? Nada, é verdade? Será que não? Será que você não abre mão de tudo que é de Deus para poder satisfazer os seus próprios desejos? Será que você não abre mão de tudo que é de Deus para ir atrás das coisas do mundo? Será que você não tem aberto mão das coisas de Deus para uma pessoa a quem você ama, que você devota respeito? Será que você não está abrindo mão das coisas de Deus por aqueles projetos que estão no seu coração? Isso é senhorio. É o Senhor que tomou conta. Ele ocupou o lugar de Deus. E a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Ninguém. Deus não divide o senhorio da sua vida. Ou você dá ao Senhor o lugar a Jesus, o trono ou é de Jesus ou não será dele. Não dá. Jesus não vai dividir esse trono com outra pessoa, ele não divide a sua glória. Indo um pouquinho além, há muitos corações que estão vivendo esse vazio. E sabe por que estão vivendo esse vazio? Porque Deus não está lá. E quando Deus não está no coração, poucas coisas, eu diria quase que nenhuma, vai preencher o vazio do seu coração. Hoje você coloca grana. Aí arranja muita grana, aí a grana só não satisfaz mais. Aí você põe amigos, aí você se decepciona com os amigos, aí os amigos não vão satisfazer mais. Aí você põe os prazeres, mas aí você usa todos os prazeres e chega à conclusão que não valeu a pena. Aí você tira aqueles prazeres, e aí você vai acrescentando e mudando, e a insatisfação vai chegar no final da sua vida. E aí você chega onde Salomão chegou. Ele disse que ele experimentou tudo, ele viveu tudo e nada satisfez o coração dele. Porque neste vazio que está aí no teu coração, só tem um que pode preencher e o nome dele é Jesus de Nazaré. Você jamais vai conseguir preencher o vazio da alma com outras coisas. Pode colocar o que for. Pode colocar todos os prazeres, todas as joias, todas as coisas, mas só tem uma pessoa que dá valor real a você. Só tem uma pessoa que valoriza você de verdade e que você é especial aos olhos dele. É Jesus. Só ele. Não adianta. Então você pode correr, buscar segurança nas coisas materiais, você não vai encontrar. Então o que nós vamos aprender com Jesus nesse texto? Bem, nós vamos aprender o seguinte, a palavra-chave nesse ensinamento é tesouro. Repita essa palavra comigo, tesouro. O que é tesouro? É aquilo que é extremamente valioso para aquele que possui. O que é mais valioso para você hoje? Lembre-se disso, o que é mais valioso? É a sua conta corrente? São os amigos que você tem? É a sua influência pessoal? O que é mais valioso? É a sua família? O que é mais valioso para você hoje? Se Jesus for a pessoa mais valiosa para você, ele é o seu tesouro. Agora, se não for ele, outras coisas serão. E a Bíblia fala que Jesus falou que não é para juntar tesouros na terra. Quando ele falou isso, para não ajuntar tesouros na terra, ele estava dizendo, não coloque o seu coração nas coisas da terra, não. Coloque o seu coração nas coisas do alto. É lá que você tem que colocar. Por quê? Porque lá não tem como o seu tesouro ser corrompido. Lá não tem como a ferrugem roer. Lá não tem como os ladrões roubarem. Lá não tem como alguém tirar de você. O seu tesouro tem que ser Deus. E se Deus for o seu tesouro, você vai investir nas coisas de Deus. E você vai viver aqui na terra com aquilo que Deus te dá, não para se locupletar, não para ser maior do que ninguém, não para poder viver nababescamente, mas você vai viver para glorificar a Ele. Aí, irmãos, Jesus falou uma frase muito interessante. Ele disse assim, aonde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. O seu coração está em Jesus? Talvez não.
Talvez você não colocou o coração nele, porque quem coloca o coração nele tem que agir com desapego das coisas da terra. Se as coisas da terra continuam sendo o seu tesouro, seu coração não foi para as mãos de Jesus ainda. Você não entregou o coração a ele, ele não é a pessoa mais importante, é importante a gente lembrar disso. E aí eu vi uma frase que eu gostei demais, e eu quero, antes de ler essa frase, falar isso: cuidado com as suas fraquezas. Quais são as fraquezas? O dinheiro e os bens materiais. Mas a Bíblia não fala que isso aqui é o único o ensinamento que Jesus limita, mas ele fala, e a Bíblia vai falar de fama, de posição social, de glória, e Jesus alerta, né, que onde tiver o tesouro da pessoa, aí estará o coração. Não é só dinheiro. Tem muitas coisas que assumem essa posição de tesouro na nossa vida. Eu posso tornar um filho meu o meu tesouro. Eu posso tornar uma coisa que eu amo muito o meu tesouro, o meu trabalho o meu tesouro. Eu posso tornar minha profissão o meu tesouro. Mas lembra que tesouro verdadeiro só tem um, que é Deus. Ele tem que ser o seu maior tesouro. E aí eu lembrei de uma frase que é importante você pensar sobre ela. Leia para mim agora. Nossa, quando eu li essa frase, eu falei, se a confiança de uma pessoa estiver nos seus tesouros, não poderá estar também em Deus. E por que não pode estar em Deus? Porque ela depende dos seus tesouros. E dependendo dos seus tesouros, ela não precisa de Deus. Para que Deus? Eu vou contar com Deus para quê? Eu tenho o suficiente, eu me basto. Eu me lembro do Jesse Valadão, há alguns anos, dando testemunho aqui no Jesus Ida Verão. Ele morreu, ele fez muitos filmes, ele ganhou muito dinheiro. Quando ele converteu, ele disse que ganhava uma média de $70 mil por mês. E ele perdeu tudo aquilo, porque ele fazia filmes pornográficos. E era conhecido como o cafajeste do Brasil. Olha o nome do cara. Mas o Jesse disse, eu vivi uma vida em que eu me bastava. Jesse Valadão foi um ator, foi uma pessoa muito, muito importante na sociedade. E ele dizia, eu me bastava. Deus para mim era a segunda parte, era a terceira, era a quarta. Ele não fazia muita diferença na minha vida. Por quê? Porque Jesse estava com o tesouro da vida dele estabelecido. Ele não precisava ter uma relação com Deus, ele não precisava depender de Deus, porque ele já tinha a suficiência da terra. Você já tem a suficiência da terra? Você não precisa mais de Deus? Você está seguro? Você é bom demais? Sua inteligência é muito, muito, muito boa? Agora é a hora da gente pensar. E é um momento de escolher se a gente vai caminhar nessa direção mesmo, ou se a gente vai mudar de direção, porque isso é um perigo. E a palavra de Deus vai falar sobre isso. Bem, o perigo do coração dividido qual é? Bem, nós vamos encontrar pelo menos 3 perigos. Primeiro perigo, Deus não aceita adoração dividida. A palavra de Deus diz que em determinado dia, o povo de Deus foi chamado para fazer uma opção. Josué disse para o povo, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses dos amorreus, a quem serviram os vossos pais, os deuses além do Egito, ou ao verdadeiro Senhor. E aí ele diz, eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu já estou decidido. Josué virou para a galera e falou, eu já tomei a decisão, agora vocês têm que tomar. E por que Josué disse isso para o povo? Porque ele fez uma pergunta anterior. E a pergunta que ele faz é essa, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Cochear significa, até quando vocês ficarão em dúvidas entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, sirva a ele. Josué coloca o pessoal no canto da parede. Não dá para ser crente e não ser ao mesmo tempo. Não dá para ser servo e não ser. Não dá para ser de Deus e ser do diabo. Não dá. Você tem que escolher. Josué diz, Deus não aceita esse culto de coração dividido. Olha para mim. Você está com o coração dividido? Se está, Deus não aceita o seu culto. Sabe por quê? Nosso Deus exige exclusividade. Ou é Ele ou nada. Ou você o serve ou nada. Ou você o ama ou nada. Ou você o busca ou nada. Não tem meio termo.
Não dá. Não tem jeito de postergar. Não dá para pensar depois. Não dá para agir como o cara de Lucas 16, que deixou para o final e lá na eternidade estava dizendo: ó, pai Abraão. Abraão nunca foi pai dele na terra, agora no céu é? E Abraão disse: meu filho, não posso fazer nada. Tem um abismo entre nós e você. Não posso fazer nada por você, pela sua família, por ninguém. Não dá, não tem jeito. Você vai ficar aí. Lucas 16, a parábola do rico e do Lázaro. Não dá. Querido, não dá para desenvolver, servir a Deus com o coração dividido. Ele quer exclusividade. Outra coisa, o que acontece com o coração dividido? Ele gera indecisão. Você nunca sabe para que lado vai. Tem uma hora que você vai para cá, outro lado você vai para lá. O coração dividido, ele não tem posicionamento certo. Ele está no meio do caminho. É aquela irmã que torce para os dois times. O que ganhar, ela fica com ele. Não é? Porque ela não sabe quem está jogando, ela não está entendendo nada do que está acontecendo, mas está torcendo para os dois times. Não dá. Em termos espirituais, não é possível isso. Ou você é de Jesus ou não é. Terceiro, não dá porque você, cada vez que está com o coração dividido, você está distanciado de Deus. Você vai se distanciando mais. Porque dividido, você não está entregue. Não estando entregue, você não é do Senhor. E você vai se distanciando. Então, é importante pensar sobre isso. Caminhando para o final, a Bíblia fala de dualidades. Algumas dualidades perigosíssimas na Bíblia. Hoje cedo eu falei sobre algumas. Tratei desse tema aqui sobre discernimento. Mas a Bíblia aponta algumas dualidades perigosas para a nossa vida. Primeiro, a Bíblia diz que existem duas vontades, a sua e a de Deus. A pergunta: você hoje está dentro mais, fazendo muito mais a sua vontade ou a vontade de Deus? Depende de quem você serve. Se você serve a Deus, você está fazendo a vontade de Deus. E se você serve a você mesmo, aí é a sua. E se você serve o mundo, é a sua. E se você serve o dinheiro, é a sua. E se você serve ao pecado, é a sua. Se você serve aos prazeres, é a sua. Se você serve o outro, é a sua. Acabou, não tem jeito. Pastor, eu estou tentando fazer as duas. Não está nada, você está fazendo a sua vontade. E Deus, de vez em quando, você acha que está fazendo a vontade dele, principalmente vindo à igreja. E Deus está no lucro, porque você veio assistir o culto hoje à noite. Não está, não. É você que está na podre, porque não faz a vontade dele. Porque Satanás também assistiu o culto e não foi salvo por isso. Então é importante a gente lembrar disso. Outra coisa que a Bíblia fala sobre duas amizades. Lá em João fala sobre isso, né? 1 João fala que quem é amigo do mundo não é amigo de Deus. E agora? A Bíblia diz isso. Se você for amigo do mundo, mundo ali não é cosmos, não é no sentido de lugar, mas é no sentido de realidade. É no sentido de quê? De estado em que as pessoas estão. É no sentido de atuação maligna. Então, a Bíblia fala, se você é amigo do mundo, mundo no sentido, nesse sentido de vivência, de pecado, de mundo maligno, né? Se você é amigo do mundo, diz o texto, não tem jeito de ter amizade com Deus. Pastor, mas eu tento fazer as duas coisas. Não dá. Ou você é de Deus ou não é. E aí vai. O texto bíblico fala também de duas mentalidades. Fala que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o carnal, que é o carnal, mas o espiritual discerne tudo, porque ele entende. São dois tipos de homens, o que entende e o que não entende. A mentalidade que é carnal e a mentalidade que é espiritual. O texto bíblico ainda fala de duas portas ou dois caminhos. O caminho que leva à perdição e o caminho que leva à salvação. Pastor, eu quero andar pelos dois caminhos. Não tem jeito. Ou você vai para o caminho da salvação, que é apertado, e que você tem que abaixar para passar pela porta, ou você vai pelo caminho largo, que vai todo mundo, que vai um galerão cantando, soltando foguete, etc. Mas lá no final tem uma situação terrível, um lago de fogo e enxofre esperando. Tem que escolher. Não tem jeito da gente caminhar diferentemente disso. Terminando, a Bíblia também fala sobre dualidades da vida. Ali é dualidades da Bíblia. Mas e as dualidades da vida? É diferente. Quando eu falo em dualidades da vida, eu estou falando que na vida também nós temos algumas dualidades que nós precisamos enfrentar. Quais são as dualidades da vida que nós podemos enfrentar no dia a dia? Não podemos servir a Deus e ao diabo juntos. Não dá. Você tem que optar. Quem você vai servir? E a Bíblia diz isso. Não dá para a gente servir a Deus e a mentira. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Não dá. Não dá também para a gente servir a Deus e servir ao nosso orgulho besta.
Não dá. Ou você abre mão do seu orgulho besta e se submete a Deus, ou então você vive nele. Não dá para a gente servir a Deus e aos vícios. Não dá. E por que não dá? Porque a palavra de Deus fala sobre isso, e você precisa tomar cuidado. A Bíblia não cita no texto vícios, mas a Bíblia cita algumas coisas que a gente precisa estar alerta a esse respeito. Paulo falou aqui em Coríntios algo muito interessante a esse respeito, e eu queria que você prestasse atenção. Se puder, abra a sua Bíblia aí, por favor, em 1 Coríntios 6. A Bíblia diz assim, lá em 1 Coríntios 6, 9, não sabeis que os injustos não entrarão no reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas agora fostes lavados e santificados, fostes justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo. Prestou atenção, querido? Não dá para fazer as duas coisas, ou uma ou outra. Você tem que escolher. E aí, se você escolhe ir por um caminho, você está renunciando o outro. Não dá. O texto bíblico diz, não dá para servir a Deus e servir a nós mesmos. Se você serve a você mesmo, chegou a hora de repensar. Eu vou servir a mim mesmo? O que eu vou ganhar com isso? Ou eu vou servir a Deus e vou obedecê-lo? Terminando? Não basta saber quem é o Senhor e nem o que Ele pode fazer. É preciso agir, tomar uma atitude de fé. Na Bíblia nós vamos encontrar 3 pessoas que tentaram servir a Deus e tentaram servir a um outro senhor. E eu vou citá-los agora rapidamente para a gente terminar. O primeiro caso é o caso de Balaão. Balaão era profeta de Deus, servia a Deus. Chegou um momento na vida dele que Balaque chamou ele para amaldiçoar o povo de Deus, que Balaão representava. O que o Balaque ofereceu? Din-din. E aí o Balaão falou assim, Balaque, não dá não, eu sou o representante do povo de Deus. Ele disse, mas é muita grana. Aí o Balaão já deu uma balançada. Ele disse, mas não dá, o que eu vou fazer? Ele falou, olha, eu acho que você devia pensar. Sabe o que o Balaão fez? Orou a Deus 3 vezes, para Deus dizer se ele poderia amaldiçoar o seu próprio povo. Dá para entrar na sua cabeça que um profeta de Deus está orando a Deus, perguntando a ele se ele pode amaldiçoar o seu povo? Dá para entrar na sua cabeça? O que estava acontecendo? O Balaão estava pedindo autorização a Deus para amaldiçoar o povo de Deus. Deus ficou tão irado com ele, mas tão irado com ele, e Deus não permitiu, evidentemente, mas Deus botou uma mula para falar com ele. Porque tem pessoas que só uma mula ele consegue ouvir. É mula falando para mula. E a mula falou para ele. Só tinha jeito, só tinha esse jeito, não tinha outro. A única maneira que o Balaão podia ouvir a Deus era uma mula falando com ele, e ele ouviu. Naquele momento. Querido, não dá. Ou você opta em fazer a vontade de Deus, ou então outro senhor entrar na parada, não vai dar. Vamos ter um outro caso. A Bíblia também fala de um outro personagem, o jovem rico. A Bíblia fala que esse jovem rico chegou para Jesus e disse, Jesus, eu quero saber o que eu faço para entrar no céu, porque aqui na terra, ó, tranquilo. O que eu faço? Jesus disse, você conhece os mandamentos? Conheço, todos, definiu. Jesus falou, falta uma coisa. O quê? Eu preciso do senhorio da sua vida. Como é que é isso? Vai, dá tudo que tem para os pobres, vem e segue-me. Tira o dinheiro, a grana do seu coração, desocupa o trono, eu vou subir nele. A Bíblia diz que ele abaixou a cabeça e saiu de fininho. Não dava para dar o trono para Jesus. Não tinha jeito. Se Jesus pedir o trono do teu coração nessa noite, você vai dar? O que vai descer desse trono aí? O que você precisa tirar desse trono que não é de Jesus para ele subir? Último personagem, eu quero terminar com ele, Herodes. Amava João Batista. Gostava de ouvir João Batista, ele era apaixonado. João Batista era bom de púlpito. Pregava e as pessoas viam. E o Herodes amava ouvir o João Batista. Mas chegou o dia que o João Batista botou o dedinho no nariz dele e disse, não é lícito ter a mulher do seu irmão, você não pode casar com a sua cunhada. Por quê? Está errado. Ele tomou a mulher do irmão dele.
E trouxe a mulher e queria casar com ela. E o João disse, está errado. E o Herodes foi ouvindo, e ele gostava de ouvir, mas ele fez exatamente o que ele queria. E chegou um dia em que o Herodes teve que fazer uma coisa que ele não queria fazer. O que ele fez? Ele mandou cortar a cabeça do João Batista. Ele não queria fazer, mas ele prometeu para a filha que poderia pedir o que quisesse, até a metade do reino que ele daria. E ela, instigada pela mãe, que era a pessoa, a figura que João estava combatendo, falou, vai lá e pede a cabeça desse homem. E é ele quem manda decepar a cabeça da pessoa que ele mais gostava, que ele amava ouvir. O coração dele ficava aquecido quando ele ouvia o João Batista. Mas foi ele quem mandou cortar a cabeça do seu amigo. Amigo, não tem jeito. Se você não escolher o seu Senhor, o Senhor que você escolher vai mandar decepar a cabeça do outro. Não tem jeito. Não dá para conviver com as duas coisas. E aí, então é preciso você pensar agora, é o inimigo quem decide o teu futuro ou é você? É o diabo quem determina o seu futuro ou é você? É o seu Senhor da sua vida que decide o seu futuro ou é você? É preciso pensar, será que os meus medos e crises podem determinar o meu fracasso ou é Deus quem vai me dar a vitória? Eu vou viver na ambiência do fracasso porque eu dei lugar aos meus senhores, e eu vou achar que eu vou viver essa vida fracassada mesmo, ou eu vou dar lugar para Deus determinar a vitória na minha vida? A vitória é dele, não a minha, né? Último, será que Deus tem solução para a minha vida indefinida? Claro que tem. E a solução de Deus é, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você crê nisso? Então, eu queria convidar você para curvar a sua cabeça. Eu não sei qual é o Senhor que está tomando conta do seu coração nessa noite. Eu não sei qual é o Senhor que está causando derrota na tua vida. Talvez o Senhor que está dominando ao seu coração se chama pecado. Talvez o Senhor que está vencendo você se chama vontade própria. Talvez o Senhor que está causando desgraça na sua vida seja Satanás. Talvez o Senhor que está levando a você ter uma vida destruída se chama distanciamento, indiferença. Agora é a hora de descer do trono esse Senhor e botar no trono da vida um único Senhor verdadeiro. E o nome dele é Jesus de Nazaré. E eu pergunto, você gostaria de dizer a Deus agora, Deus, eu preciso do senhorio de Jesus na minha vida. Chega. Não dá mais para viver essa vida dividida, essa vida indefinida. Não dá mais, Senhor, para ficar andando nos dois caminhos. Não dá, eu não quero isso. Deus, eu não quero viver enganado, eu quero viver na sua presença. E eu quero fazer a sua vontade no meu coração. Deus, eu quero dar o primeiro lugar ao Senhor. Sua palavra diz que é para buscar primeiro o reino de Deus. Eu quero fazer isso agora. E eu quero colocar a minha vida nas suas mãos. Você deseja isso? Se deseja, eu quero convidar você para erguer a sua mão agora. Onde você estiver, dizendo, eu quero, pastor, eu preciso. E eu quero colocar a minha vida nas mãos de Jesus de Nazaré. Eu quero que Ele guie os meus passos, perdoe os meus pecados, transforme a minha vida e que Ele seja o Senhor da minha vida. Você deseja isso? Pode erguer a sua mão, estou vendo. Deus abençoe você aqui na frente. Deus abençoe você também. Tem mais alguém? Pode erguer bem alta a sua mão, onde você estiver, lá atrás, lá na galeria, onde você estiver. Deus está nesse lugar, estou vendo vocês duas. Glória a Deus, aleluia. Tem mais alguém? Pode erguer sua mão onde você estiver. Deus está tratando com você nessa noite. Ele está chamando você para aproximar dEle. Ele está chamando você para assumir um compromisso. Não dá mais para viver na dualidade. Não dá mais para viver longe. Agora é a hora de aproximar do Senhor. Estou vendo sua mão erguida. Deus abençoe a sua vida. Amém. Tem mais alguém? Erga sua mão bem alto. Você jovem, adolescente, senhor, senhora, precisa da graça de Jesus na sua vida? Erga sua mão agora para o Senhor, e Ele quer tocar em seu coração. Quem sabe você está vivendo uma situação de angústia lá na sua casa, na sua família, lá no seu casamento, lá no seu negócio. Estou vendo vocês lá em cima. Deus abençoe as suas vidas. Glória a Deus, aleluia. Tem mais alguém? Erga a sua mão. O Senhor quer tocar em sua mão nessa noite, e Ele quer fazer maravilhas na sua vida. E eu quero convidar você agora
por oração comigo aqui à frente. Você que ergueu a sua mão e você que não ergueu também. Vamos ficar em pé. Nós vamos cantar um cântico agora. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui agora. E eu queria orar com você aqui na frente. Por favor, sai do seu lugar, vem aqui agora. Vamos cantar um cântico agora. E é muito importante, você que está na galeria também, desce aqui, por favor. Se você puder, vem aqui. Nós vamos orar juntos aqui, colocando a nossa vida diante do Senhor. Deus tem um plano, Deus tem um propósito no nosso coração. E nessa noite, Ele quer fazer morada na tua vida. Você precisa da graça de Jesus? Você precisa que o poder dEle se aperfeiçoe na sua vida, na sua fraqueza? Você precisa nessa noite que a graça de Deus seja derramada sobre a sua casa, sobre seus filhos, sobre o seu casamento. Então vem. Você que está na galeria pode descer aqui, faça como essas pessoas aqui. Esteja aqui colocando a sua vida agora no altar do Senhor. Vamos lá. Nós vamos agora buscar a Deus e nós vamos orar. Vamos buscar o Senhor. Vem, dá o teu passo de fé. Pode vir. Vem, dá o teu passo de fé aqui. Pode vir aqui. Pode vir. Não há lugar para mim mesmo. Minhas vontades, meus desejos foram crucificados. A graça de Jesus precisa ser derramada sobre a sua vida nessa noite. Você crê nisso? Então dá o teu passo de fé agora, em nome de Jesus. Vem agora, em nome de Jesus. Coloca a sua vida no altar dele agora. Ele é a sua provisão, é Ele que é o seu sustento, é Ele que é a sua bênção, é nele que está a tua vitória. Você crê nisso? Só para ouvir a tua voz. Creia nisso. Dá o teu passo de fé agora. Fala, Deus. Meu coração está aberto. Fala, Deus. Preciso ouvir a sua voz. Vem me ajudar. Fala, Deus. Sai do seu lugar agora. Dá o teu passo. Basta uma palavra. Fala, Deus. Sobrenatural. Nada me será impossível. Glória a Deus. Quero orar com vocês que estão aqui à frente. Chega um pouquinho mais para cá. Chega um pouquinho mais. Quero orar com vocês. Deus tem bênçãos para a vida de cada um de vocês. Deus chamou vocês aqui porque Ele ama vocês com amor eterno. E hoje à noite Deus vai fazer coisas tremendas na vida de vocês. Creio nisso. Ele está começando uma obra agora. E Ele vai continuar essa obra. E ela nunca vai se acabar, porque Ele ama vocês com amor eterno. Vamos orar? Igreja, estende a mão para cá. Se tem mais alguém que precisa de oração, corre para cá agora. Vem. Coloca o seu coração no altar. Defina-se agora. Jesus é o Senhor da minha vida. Diga para Ele. E certamente a sua vida será abençoada. Pai querido, aqui à frente estão os teus filhos e as tuas filhas. E o Senhor chama nessa noite para um compromisso com o Senhor. Obrigado porque cada um deles agora está dizendo que eles estão postados ao lado de Jesus. Que querem que o Senhor seja o Senhor de suas vidas. Que querem que o Senhor esteja direcionando os seus passos, curando, perdoando, salvando, transformando os seus corações. Senhor, eu quero te pedir que a tua bênção venha repousar sobre a vida dessas pessoas. Que o sobrenatural do Senhor venha sobre elas. Que suas vidas sejam curadas, transformadas, perdoadas. E que eles possam de hoje em diante experimentar uma nova alegria. O poder do Espírito a inundar as suas vidas. Que possam, Senhor, caminhar sobre a certeza de que em Cristo são mais do que vencedores. Senhor, eu te peço que não haja dúvida nesses corações de que o Senhor está assumindo o trono, a liderança, o controle para levá-los em triunfo conforme está a tua palavra. Deus, eu oro por outros que nessa noite ouviram a tua voz, mas que ainda estão inseguros, estão com a vida dividida, estão dando lugar do Senhor para outras coisas.
tem misericórdia deles, que hoje mesmo, antes de dormirem, possam, Senhor, tomar a posição certa, renunciar aquilo que não é do Senhor, para dar o lugar, o primeiro lugar de suas vidas ao Senhor. Cobre essas vidas com teu poder, com a tua graça e com a tua misericórdia, pois eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém.